Eu farei a leitura deste capítulo, por favor acompanhem com suas Bíblias abertas. Gênesis 48. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com um pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, ajude-nos a aprender com a Tua palavra aquilo que o Senhor tem a revelar para os nossos corações nesta noite. E que nós ouçamos a Tua voz
e que nós obedeçamos ao Senhor. E que aquilo que o Senhor nos ensinar, ó Deus, fique definitivamente gravado em nosso coração, para o bem nosso e para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, é um texto de despedida e de bênção. A bênção de Jacó sobre José e sobre os filhos de José. Realmente foi algo extremamente precioso esse momento de abençoar, que fazia muito parte da cultura e da tradição dos hebreus, dos povos antigos das Escrituras, mas que de uma maneira muito especial nesta família tinha um significado muito mais amplo do que normalmente a gente imagina, porque esta família é a família da aliança, esta família é a família do povo que Deus escolheu para si. E esse momento de bênção, quando Jacó, que aqui é chamado de Israel, abençoa os seus netos e o seu filho, é um momento em que Jacó apresenta uma fé amadurecida, uma fé testada, uma fé diferente daquela dos primeiros dias da sua caminhada e daqueles momentos de vacilos e daqueles momentos de testes terríveis pelos quais Jacó teve que passar. E esse texto traz para nós algumas reflexões importantes sobre as atitudes de um homem próximo à sua morte. Alguém que está prestes a morrer. Como esta pessoa se comporta? Como esta pessoa que tem uma fé amadurecida reage diante do inevitável, diante daquilo que ele estava por enfrentar. Pela fé, Israel se manteve firme diante de situações muito difíceis, e especialmente no fim da sua vida, pela fé, ele mantinha um coração grato, apesar de ter vivido em meio a muitos perigos e experimentado extremas perplexidades ao longo da sua vida. Talvez um dos grandes problemas do nosso tempo, eu não sei se foi assim sempre, mas eu posso falar sobre hoje, sobre o nosso tempo. Um dos nossos grandes problemas tem a ver com a ingratidão. Ingratidão que nós demonstramos em todos os aspectos, em todas as esferas da nossa vida. Nós somos ingratos, nós somos uma geração de gente ingrata. É raro você achar alguém agradecido, de verdade, alguém que não esteja encarnando um personagem, mas que esteja realmente demonstrando gratidão. E nós vamos observar nesse texto que gratidão é algo que está intimamente relacionado à fé, assim como outras atitudes de Jacó aqui nestes últimos momentos da vida dele, mas especialmente gratidão. É a falta de gratidão que faz de nós pessoas reclamonas, gente que reclama de tudo. A gente reclama se o dia está quente, se tem muito sol está ruim porque está quente, se tem muita chuva está ruim porque está chovendo, se tem frio está ruim porque está frio, se tem arroz, feijão e carne está ruim porque não tem uma massa, se tem massa está ruim porque não tem o arroz e feijão, e por aí vai. A gente fica reclamando de tudo o tempo inteiro. Se tem feriado é ruim porque a gente fica sem fazer nada, se tem trabalho é ruim porque a gente não pode descansar, e a gente está reclamando o tempo inteiro. Alguns reclamam porque são novos, outros reclamam porque são velhos, e as pessoas reclamam. Parece que virou, a nossa falta de assunto se tornou um pretexto para a gente começar uma conversa sempre com reclamação. Já observaram isso? Até aquela famosa frase, será que vai chover hoje? A gente está substituindo, mas que calor insuportável. É assim que a gente começa uma conversa, né? Então, nós nos tornamos uma geração de gente mal agradecida, especialmente com Deus. E o problema disso é que, de acordo com o que nós observamos no exemplo de Jacó nesse texto, essa falta de gratidão nossa, especialmente com Deus, ela denuncia, na realidade, a falta de algo que ainda é muito mais sério, que é a falta de fé. Porque a fé nos leva a crer num Deus que rege todas as coisas para o nosso bem. Quando a gente está reclamando de todas estas coisas, em outras palavras, a gente está dizendo que o nosso discurso, embora seja bonito,
quando a gente diz que a gente crê num Deus que rege todas as coisas, no fundo, a nossa alma e as nossas atitudes, elas demonstram um outro tipo de convicção. Porque se eu estou reclamando, então eu não acredito no que eu estou dizendo quando eu falo que Deus está governando e regendo as coisas para o meu bem. Se eu estou reclamando, é porque eu estou duvidando das atitudes de Deus, ou estou ignorando o governo de Deus sobre todas as coisas. Então, no fundo, a falta de gratidão, inclusive pelos momentos de perplexidade na vida, é nada mais nada menos do que um diagnóstico de incredulidade. E então dar uma bela olhada na vida desses patriarcas, especialmente no fim da vida deles, nos ajuda a tirar algumas conclusões sobre a nossa própria vida. Então esse texto é um texto, nós podemos dizer quase que um texto bibliográfico, contando aí os últimos dias e as últimas atitudes de Israel. E então não é um texto que nós vamos extrair primeiro, segundo, terceiro ponto. Não é isso que nós vamos fazer nesse texto. Mas a gente vai observar o que Moisés registra aqui para nós sobre este último capítulo dedicado a Israel, a Jacó, e vamos ver quais as lições que nós podemos aprender com ele. Os versículos 1 e 2, eles descrevem algo que é inevitável: velhice. Versículo 1 e 2 está confirmando aquilo que o autor de Eclesiastes vai nos ensinar lá na frente, que a vida fica muito ruim, muito difícil quando os anos chegam. Qual que é o quadro de Jacó aqui? Bom, mandaram dizer para José que o seu pai está enfermo. Enfermidade, não que sejam só os idosos que ficam enfermos, mas os idosos são muito mais suscetíveis à enfermidade do que aqueles que são mais novos. E especialmente se você vive numa época como aquela, com toda a insalubridade da vida daqueles dias, por falta de todo tipo de cuidado e prevenção que hoje nós temos. Mas alguém diz para José, traz o recado que o seu pai, no auge da sua velhice, está muito enfermo. José pega consigo seus 2 filhos e vai até o seu pai. E então, quando avisaram a Jacó que José chegou, foi necessário que ele fizesse um esforço sobremodo para poder fazer o quê? Para ficar em pé? Não, para sentar no leito. Então você imagina como que Israel estava, como Jacó estava. Velhice. A velhice é inevitável. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão tentando evitar a velhice e postergar a velhice o máximo possível. A gente pode até conseguir uma qualidade de vida melhor, o que eu duvido muito. Olhando para a maneira como as pessoas têm vivido, com toda essa ansiedade, com todos esses ativismos, com todos essa vida que troca o dia pela noite. E não acredito que a gente vai melhorar muito lá, que seremos idosos mais saudáveis. Eu acredito até que por causa da medicina e dos avanços, a nossa vida às custas de meios artificiais, ela vai se estender um pouquinho mais do que a vida daqueles que viveram antes da gente. Mas eu não acho que isso é uma boa notícia. Eu acho que pelo contrário, isso não é uma boa notícia. Porque dependendo da forma com que a sua vida se estende, deixa de ser um privilégio e passa a ser um castigo. A gente que acompanha idosos aí, a gente sabe que tem muito idoso que chega uma hora que só falta pedir, pelo amor de Deus, que alguém deixe ele morrer. Porque vai vivendo numa situação e quase chega a ser um egoísmo da família, né, que fica de todas as maneiras e formas tentando manter vivo, quando se não fossem os meios artificiais, já teria descansado, especialmente no caso do cristão. Mas esse é um outro assunto, é um debate, isso aqui dá uma bela discussão, né? Mas eu acredito que vida sem qualidade, ela não faz muito sentido, especialmente para o cristão que sabe qual é a sua esperança, sabe para onde vai, mas, contudo, a gente sabe que a última palavra nesse assunto, ela é de Deus, porque os nossos dias estão escritos e determinados por Ele, então não cabe a nós abreviar nem fazer qualquer outra coisa em relação à vida. Mas esse debate e essa discussão é uma discussão que
vale a pena a gente levar para casa e fazer com os nossos familiares, conversar muito bem, principalmente quem tem familiares bem idosos, acertar muito bem as coisas quando chegar nessa fase, porque realmente tem algo que deixa de ser interessante. Quero contar apenas um exemplo para vocês aqui. De um tempo atrás nós estávamos visitando uma senhora que já faleceu. Ela teve um câncer e ela tinha, depois de um certo tempo, feito o tratamento, o câncer migrou para uma outra parte do corpo, que é para o cérebro, e ela tinha duas alternativas. Uma era entrar novamente numa sequência de quimioterapia, lá em Jaú, longe da família, e aquele processo que vocês já sabem que é terrível, para tentar uma sobrevida de um tempo a mais, mas o médico já tinha avisado que à medida que começasse a quimioterapia, ou a radioterapia, ou que o câncer avançasse em alguma célula nervosa central, ela ia perder memória, ia perder uma série de coisas, e isso era inevitável. E aí ela fez a seguinte opção, crente como é, sabendo para onde vai, ela chegou para a família e falou: não, deixa eu aproveitar esses últimos dias da companhia de vocês aqui, porque daqui a pouco eu não vou mais lembrar de ninguém, não vou saber o nome de ninguém, então eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero ficar aqui, mesmo com dor, mas eu quero poder olhar para o rosto de cada um e aproveitar cada dia que me resta de consciência. Está certo ela, e a família aceitou. De repente poderia estar viva até um ano a mais, mas vivo numa cama sem conhecer ninguém, a troco do quê? Vegetando. Então essa é uma discussão que eu desafio você a levar para casa, especialmente você que tem talvez alguém de idade em casa, para se preparar para isso. Essa é uma discussão boa e um assunto bom para vocês discutirem. Mas aqui nós temos velhice. Versículo 1 e 2 mostram isso. É inevitável. E aí existem dois lados da história. Um lado que é o lado pessoal de cada um de nós, de nos prepararmos para a velhice, porque ela vai chegar. Então, tem uma vida saudável para você ter uma velhice saudável. Tem muita gente que vai pensar lá em praticar um esporte, em querer ter uma alimentação boa, depois que já está para lá da metade do cabo da Boa Esperança. Aí não resolve. Então, para nós que somos mais novos, pense numa vida saudável hoje, para que você tenha uma velhice saudável. Prevenção sempre foi e continua sendo o melhor tratamento. Então, de 6 em 6 meses, faça um check-up depois de uma certa idade. Na idade do pastor Daniel ali, uma vez por ano você fazer um check-up, tá bom. Mas passou dos 40, aí é bom você visitar um médico de 6 em 6 meses lá, faz um check-up, pede exame, acompanha a sua vida direitinho. Isso é obrigação nossa. A gente tem muita mania como crente de achar que a vida é só a vida espiritual e esquece de cuidar do corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Como é que você vai ser útil no reino de Deus se você está todo arrebentado fisicamente? Como é que você vai ser útil no reino de Deus se você é anoréxica? Ou se você é obeso ou obesa? Isso tudo influencia. Então, a gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. É dever nosso. Quer ter uma velhice boa? Então se prepare para ela. Tá? Então, são dicas aqui. O texto mostra que a velhice é inevitável. E está lá Jacó e Israel, e que teve uma vida com muitos problemas, está muito mal consegue ficar sentado. Os versículos 3 e 4, eu falei que tinha os dois lados. Um lado é esse nosso, de nos prepararmos para a velhice, buscarmos uma vida saudável. O outro lado é o lado da compreensão, que todos nós devemos ter com aqueles que são mais idosos. Por quê? Porque às vezes a intolerância dos mais novos com os mais velhos, ela é exatamente fruto de uma consciência equivocada de que nunca vai acontecer com você. Então a Bíblia diz: aquilo que você quer que façam com você, faça você para os outros. Então, pense bem, o tratamento que você dá para os teus idosos, provavelmente é o tratamento que você vai receber. Então eu, por exemplo, eu me esforço e sei que eu tenho que fazer isso, é obrigação. Eu gosto de cuidar dos meus velhinhos, especialmente os velhinhos da família. A gente cuida deles, por quê? Porque um dia eu quero ser cuidado, e o meu filho está me observando. O que eu faço com os idosos é exatamente o que ele provavelmente vai fazer comigo. Então, se você está preocupado com isso também, então
lembre disso, a gente precisa tratá-los. É interessante se você observar o princípio bíblico, quando você vai lá nos 10 mandamentos, quando fala sobre honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra, não está falando só de pai e mãe, mas está falando das pessoas mais velhas. Quando esta lei foi dada por Deus a Moisés, não havia previdência social e nem privada. Sabe qual era o nome da previdência do pai? Filho. Esse é o nome da previdência do pai. Filho. Então, quando esse mandamento foi dado, fica claro que o filho tinha que tratar o pai com honra e dar ao pai a mesma dignidade que o pai deu para o filho. Então, meu pai me tratou com dignidade, me criou com dignidade. É meu dever levá-lo até o fim da vida dele com dignidade também. Então é esse o princípio do quinto mandamento, do sexto mandamento. É interessante que quando a gente fala sobre esse mandamento, normalmente as pessoas fazem o seguinte, normalmente se pensa da seguinte maneira: ô menino, você tem que obedecer seu pai e sua mãe, para que a sua vida seja longa sobre a terra. Você está pegando 10% do mandamento só, que o mandamento é muito mais amplo do que isso. Por que Deus deu uma promessa de que a vida vai ser longa para quem honra pai e mãe? Porque essa vida tem que ser longa mesmo, porque tem que dar conta de levar a vida do pai e da mãe até o fim. É por isso que essa vida tem que ser longa. A garantia ali é que o filho vai poder cuidar do pai e da mãe até o fim. Por isso que eu tenho que honrá-los. Eu tenho que honrá-los. Eles estão cuidando de mim e depois Deus vai me fazer viver bastante, o suficiente para poder fazer com que eles cumpram a jornada deles. Então, esse mandamento está amarrado com muita coisa. Há muita coisa mesmo. Então são dois lados. Cuida da sua vida para você ter uma velhice saudável. E você que tem idoso em casa, você que lida com idosos, trate-os com honra, com cuidado, da maneira como você espera um dia ser tratado. Lembra que José está fazendo isso com seu pai. José comprou a melhor terra do Egito, pôs seu pai lá e pôs seu pai num lugar de extremo cuidado, forneceu comida, forneceu casa, forneceu tudo que o seu pai precisava. José é um exemplo de alguém, e o mandamento nem tinha sido ainda promulgado, mas ele já fazia isso na vida do seu pai. Não tem os 10 mandamentos ainda, mas José já honrava seu pai. Com certeza, é maravilhoso. Quando a gente obedece a palavra de Deus, é sempre muito bom. Versículos 3 e 4, olha lá. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso. E aí, Jacó começa com uma coisa que é muito própria da velhice. Reminiscências. Trazer à memória aquilo que aconteceu no passado. Agora, com uma diferença. Tem muita gente idosa que você vai conversar e ao invés de falar das coisas boas que Deus fez na história, começa a pôr para fora aquela bagagem toda de amargura e de tristeza que vem carregando há décadas. O que José faz aqui, Jacó faz, nos últimos dias da sua vida, que foi uma vida extremamente difícil. Enfrentou muitas tristezas na vida dele. Foi mal direcionado na infância e juventude, enganou seu irmão, foi expulso de casa, jurado de morte, foi enganado pelo tio, ludibriado pelo tio, foi humilhado na volta, se pôs na terra, e aí começou a haver desavença dentro da família dele, ao ponto que perde um filho, o filho predileto dele, dado como morto, vive 17, 20 anos sem saber que o filho estava vivo. Então veja que vida cheia de problemas, cheia de dificuldade, enfrentou situações de fome na terra, enfrentou uma situação de estupro de uma filha, enfrentou a situação de vingança dos seus filhos, foi envergonhado de diversas formas. Essa vida é difícil. Quanta coisa ruim Jacó podia relembrar naquela última conversa dele com José. Mas qual que é a recordação dele? O que ele fala? O que ele traz à memória? Ele traz à memória aquilo que dá esperança.
O que moveu Israel para frente, diante de todas essas perplexidades da vida? A promessa que Deus havia feito para ele. Deus prometeu para ele, Deus havia feito uma aliança com ele, e é nessa aliança que ele firmou a vida dele. O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse, eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. As memórias são muito importantes na nossa vida. E aqui mais um conselho que nós aprendemos aqui com a vida de Israel, que é Jacó. Todo mundo aqui tem despensa em casa. Todo mundo tem despensa. Todo mundo também tem aquele guarda-roupa, aquele armário que você guarda as suas recordações. Existe uma coisa muito incomum entre a despensa e o guarda-roupa das recordações. Nem tudo pode ficar lá para sempre. Dá para você encher sua despensa e largar as coisas lá para sempre? Estraga tudo. Tem muita coisa que é boa, mas com o passar do tempo ela vai estragando. Você não pode guardar coisa aberta, né? Lá, porque vai dar problema. E na despensa também, tem muita coisa que você... Na despensa não, naquele seu armário de recordações, tem coisas que não dá para ficar para sempre lá. Tem coisas que você, com o tempo, você vai ter que jogar fora. A nossa mente e o nosso coração é como um armário de lembranças e como uma despensa. Ao longo da vida, você vai... Tem muitas coisas que vão entrar no nosso coração e na nossa mente, mas são como aquelas comidas que você coloca dentro do armário da sua despensa. Aquilo vai permanecer um certo tempo com você, mas depois você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dispensar aquilo. Da mesma forma, algumas outras recordações, você vai mantê-las vivas no coração durante um tempo, mas vai chegar uma hora também que você vai ter que tirar. E em ambos os casos, você vai ter que escolher aquilo que realmente vale a pena ser guardado. A família do meu pai era meio cigana. Eu falo família do meu pai, eu estou falando do meu pai e da minha mãe, né? Que a minha família já é a minha esposa e meu filho, né? Quando eu falo, não falo mais minha família. A família do meu pai era feito cigano, ele vivia mudando. Cada 2 anos, 3 anos, ele mudava de cidade, às vezes mudava de estado. E eu lembro que existiam caixas e caixas daqueles álbuns de fotografia. Lá em casa, meu pai e minha mãe amavam tirar foto. A gente tinha caixas e caixas de fotografia. Só que cada vez que ia fazer uma mudança daquela, a pior caixa que tinha para carregar era aquela caixa entupida de papel, que é um peso miserável aquilo. Então, com o passar do tempo, e a gente começa a reclamar e reclamar, começou a acontecer uma seleção naquelas fotos, né? Então, mudava uma vez, 1 ou 2 álbuns, ia ficando para trás. Mudava mais um pouquinho, mais 1 ou 2 álbuns iam ficando para trás. Por fim, meus pais acabaram se separando, dividiu aquela caixaiada de foto e continuaram mudando do mesmo jeito. Para resumir a conversa, tem 2 ou 3 fotos hoje. Graças a Deus estão digitalizadas, não pesam mais nada. Mas são 2 ou 3 fotos que valem a pena ser guardadas. É triste, né? Tem coisas tristes nessa história. Mas essa semana mesmo eu estava vendo uma foto dessa e falei assim, que foto maravilhosa. Isso aqui é uma boa recordação. Uma boa recordação. Hoje meus pais não vivem mais juntos, vocês sabem disso, são separados. Mas essa semana eu me deparei com uma foto maravilhosa, uma foto que eu tinha 3 anos de idade e minha irmã tinha 1 ano de idade de colo. Então tá meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, na frente de uma casa que meu pai tinha tido o privilégio de conseguir comprar com o trabalho dele lá em Rondônia. Então é uma foto assim, aquela foto de quadro. Tanta coisa ruim aconteceu depois daquilo, mas aquela foto é uma boa recordação. E eu estava comentando com o meu filho, com a Cibele, numa devocional que nós estávamos fazendo, assim, aquela é a lembrança que eu preferi guardar da minha família. Só me perguntar assim, o que você lembra da sua família? É aquela imagem. Porque é assim que a gente deve cuidar do nosso interior.
Porque se você ficar guardando no seu interior coisas amargas, isso não é bom. E isso é uma recomendação bíblica. Jeremias diz o quê? Lá em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que eu vou ficar enchendo o meu coração com desespero, com tristeza e com amargura? Pessoas que me ofenderam, situações do passado, às vezes alimentando até um sentimento de vingança. E olha que Jacó, ele fez coisa ruim, mas fizeram coisa ruim com ele também. Ele podia carregar uma porção de coisas, mas ele desistiu de ser carregador de caixa e de mala. Ele decidiu guardar algo no coração. A lembrança que ainda povoava a mente dele era a lembrança da noite em que Deus falou com ele numa escada. E Deus o abençoou ali. É disso que ele lembrava. Então fica aqui para nós uma reflexão importante. Selecione o que você vai guardar. Largue memórias tristes e ruins, largue para trás. Faça aquilo que você faz de vez em quando na despensa da sua casa, ou no seu armário de fotos. Hoje não tem mais foto de papel, né? Mas no computador, volta e meia, a gente vai lá e manda para a lixeira algumas coisas lá que você não vai. Faça isso, essa higiene mental e higiene emocional, a gente precisa fazer isso. Afinal de contas, nós estamos indo para onde? Nós estamos indo para o céu. É interessante que quando a gente lê sobre a vida na nova terra, que vai ser a nossa morada definitiva, lá diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Vocês já viram que tem já que eu estou usando o assunto fotografia, tem foto que você vai guardar só para poder pegar e chorar depois, não é? Tem recordação que a gente guarda na mente, que se você for lembrar, você vai chorar. Então lembrar para quê disso? O céu é um lugar onde você não vai poder fazer isso. Então já larga logo aqui, porque você não vai levar esse negócio para frente. Vira a página. Vira a página. Porque uma das maiores e melhores bênçãos da nova terra é que não tem choro. Não tem esse choro de tristeza. Porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então, você não tem que ficar carregando. Eu falo que amargura, raiz de amargura, tristezas, são bagagens de uma mala que você fica carregando a vida inteira. Então, meu conselho e o conselho bíblico: não seja carregador de mala. Se desfaça dessas malas todas aí. Larga isso para trás, que isso não vale a pena. Só deixa a tua vida mais pesada e mais difícil. Jacó, não sei por quanto tempo, mas especialmente aqui no finalzinho da sua vida, ele só tem uma recordação que vale a pena ser realmente contada. É essa aí de Gênesis 28, de 10 a 22, que ele relata aqui quando o Senhor fez uma aliança com ele. Versículos de 5 a 6, agora pois os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Vejam só, o que está acontecendo aqui é que Jacó está fazendo uma apropriação pela fé da própria descendência de José. A ideia é mais ou menos a seguinte: eu tinha perdido você e dividi a herança de Israel com os teus irmãos, porque você para mim estava morto, mas eu quero desfazer esse erro, e eu quero compensá-lo de alguma maneira. Então, ao invés de dividir com você, e ele sabia muito bem que José não ia sair dali, porque José seria monarca ali até o fim. Então ele decide abençoar não a José, que já era abençoadíssimo, ele decide abençoar com a integração nessas 12 tribos de Israel, a integração dos 2 filhos, dos 2 primeiros filhos de José. E inclusive ele diz: se você tiver outros filhos, estes são seus, mas Efraim e Manassés agora são meus. E aí ele vai citar aqui 2 nomes, ele cita o nome de Simeão e de Rúben. E qual que é a ideia? A ideia é que estes 2 foram os profundos causadores de dor na vida de Jacó. Então, a impressão que o texto nos dá é que, de alguma maneira,
Jacó está compensando a amargura e a tristeza causada por esses dois filhos, com a inclusão de outros dois, que agora não são filhos, são netos, mas que trazem uma alegria tão proporcionalmente grande ao coração dele, quanto a tristeza que Rúben e Simeão trouxeram. É como se ele dissesse: eu creio pela fé que esses dois meninos vão compensar o que Rúben e Simeão não foram para mim. Essa é a ideia do texto. Esse agora, e aí entra um dado interessante que eu gostaria de citar para vocês. Por que este último capítulo Moisés não chama Jacó de Jacó, mas chama Jacó só de Israel? Porque as atitudes de Jacó neste texto, elas demonstram alguém que está realmente amadurecido na fé. Então, ao invés de ser chamado de enganador, que é o que o nome de Jacó significa, Moisés faz questão, e não é por um acaso, é de propósito, faz questão de chamá-lo de Israel, que é príncipe de Deus. Porque ele está se comportando realmente como um príncipe de Deus. Foi Jacó durante muitos anos, muitas décadas, muitas histórias, mas aqui ele é Israel. É um homem com o coração cheio de fé. E especialmente quando ele faz essa escolha aqui dentro da família de José, mais uma vez ele demonstra a confiança que ele tinha na promessa de Deus de cumprir aquela prosperidade na família de Israel entre os seus filhos. E então ele vai incluir, para que José não ficasse esquecido, porque lembra, José casa com uma mulher do Egito, e ele constitui família no Egito, mas ele faz parte de uma família que recebeu uma promessa de Deus, de que seria pai de numerosos povos. Então a ideia de Jacó é não deixar José de fora. Como ele não pode trazer mais José para dentro, ele traz os dois netos e diz: nos teus netos vão se cumprir as promessas que Deus me fez. Então os teus filhos vão se tornar também numerosos povos, numerosas nações. E é o que de fato acontece. Nós vamos ver no decorrer dos livros do Antigo Testamento, que estes povos aqui, oriundos de Manassés e de Efraim, se tornam muita gente, uma parte numerosa de Israel e de Judá. Bom, além disso, é interessante que a partir do versículo 7, de alguma maneira José também vai citar alguma coisa triste do passado, mas não porque isso era alguma amargura que ele guardava no coração por estar ingrato diante de Deus por isso, alguma coisa assim, mas é apenas uma demonstração de amor. Ou seja, José não teve o privilégio de viver todos os dias da vida de sua mãe ao lado dela. Ele não teve esse privilégio. E talvez ele não tenha tido ao longo da sua vida uma percepção do tamanho do amor de Jacó também, pela mãe de José. E então, ao relatar isso, o que o texto transparece para nós é que, de alguma maneira, Jacó estava visitando na vida de Efraim e de Manassés o grande amor frustrado no coração dele pela sua esposa Raquel, que havia falecido, mas que agora parece que ele podia novamente enxergá-la, não só através de Benjamim, mas também através da vida de José e especialmente daqueles dois netos. A ideia é mais ou menos assim: eu perdi sua mãe quando eu estava para entrar aqui no Egito, mas aqui no Egito eu estou ganhando dois netos dela. Eu vou levar eles comigo, porque eles vão, de alguma maneira, preencher o espaço que era de Raquel, e que infelizmente foi deixado em aberto por causa da morte dela. Então é uma lembrança agridoce. Vocês já ouviram falar disso? Agridoce. Não é uma lembrança amarga, mas é uma lembrança agridoce. É aquela mistura que alguns gostam de fazer na comida, eu não gosto muito, que é misturar sal e doce. Eu não curto esse tipo de comida, né? Mas tem gente que gosta, né? E para aqueles que gostam, diz que isso é maravilhoso, né? Porque o doce realça o paladar do salgado e o salgado realça o paladar do doce.
Alguns fazem isso com sal e amargo, ou com doce e amargo. O que Jacó está fazendo aqui é mais ou menos isso. Ele está misturando uma recordação amarga com um momento doce da vida, que é esse momento dele adotar os netos como se fossem próprios filhos dele. E com um motivo muito especial, que esses meninos provavelmente o faziam lembrar, assim como José, do grande amor da sua vida. Então, eles vão receber, e é o que José vai falar, o Jacó vai falar nisso, por causa disso, Jacó vai conceder aos filhos de José uma porção dobrada. A ideia natural era que José teria um direito nas possessões de Israel. Mas ao invés de Israel dar a parte de José, ele não precisa dar nada para José, porque José já tem tudo, ele vai dar a parte que era de José, de forma dobrada para os dois filhos de José, Efraim e Manassés. É manifestação de amor. Esse idoso sabia ainda o que era amor. E ele sabia ainda demonstrar este amor. E daí do versículo 8 ao versículo 22, são as bênçãos que ele vai proferir sobre a vida desses filhos. Antes de proferir essas bênçãos, é interessante notar o que está acontecendo aí no versículo 8. Vejam só. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem José, pois fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. E então ele disse, versículo 11, disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. A ideia é mais ou menos assim: eu não imaginava, no meu coração, eu não esperava um dia rever o seu rosto, mas Deus foi tão bom, que eu não só vi o teu rosto, mas eu vi o rosto dos teus filhos. E aí que chega no ponto que nós começamos. Isso é gratidão. Ou seja, Jacó não está enxergando nada de ruim que ele fez passar. E aliás, pense bem, o momento em que estes fatos aqui acontecem é o auge da crise de fome em toda aquela região da Ásia. Toda. Lembra que o único lugar que tem comida é no Egito, e até os egípcios estavam tendo que vender sua terra para Faraó para poder comprar comida. Ou seja, é o auge da crise. Jacó teve que fazer uma mudança terrível, saindo da Palestina e descendo para um lugar onde ninguém gostava de ir, especialmente desses membros da família de Deus, que é Israel, que é o Egito, né? Ninguém queria ir para o Egito. Jacó desce, não só desce ao Egito, mas ele passa a morar lá, numa condição confortável, porque o seu filho está lá como a segunda pessoa no governo do Egito, mas ainda assim é o Egito. Ele está no meio de uma crise, e no meio de uma crise, ele demonstra sua gratidão a Deus. Por quê? Porque Deus tinha dado algo para ele muito maior do que as dificuldades, as necessidades, as perplexidades da vida dele. Ou seja, ele está fazendo uma conta sábia e consciente. O que Deus me dá é infinitamente maior do que os problemas que também vêm de Deus e que eu enfrento na vida. Conta essa que a gente tem uma dificuldade imensa de fazer. Essa conta deveria ser mais ou menos assim: 2 mais 2 são 4. Devia ser uma coisa óbvia. Mas infelizmente não é. A gente tem o péssimo hábito de superdimensionar as coisas ruins e de hiperdimensionar ou de minimizar as coisas boas que Deus nos dá. E por causa disso a gente está o tempo inteiro insatisfeito. Está o tempo inteiro chateado. Está o tempo inteiro reclamando de alguma coisa. As nossas orações são uma lista quase que interminável de pedidos e alguns segundos apenas de agradecimento. E a gente precisa mudar isso. A gente não pode deixar isso lá para quando a gente tiver com 70, 80 anos.
Porque se você não aprender a ser agradecido novo, você não vai ser um idoso agradecido. Eu tenho contato com pessoas que são cuidadoras de idosos, e uma das conclusões que muitos chegam a isso, que muitos idosos são mal agradecidos. Não importa o que você faça, eles nunca estão contentes. Quem conhece cuidadores de idosos já devem ter ouvido esse tipo de fala. Mas sabe por quê? Porque nunca foi. Sabe o que é? Vou usar um ditado aqui que é ruim. É difícil ensinar truque novo para... Não vou completar, porque senão fica vexatório, né? É difícil você ensinar truque novo para quem está velho, né? Então, se você não tem um hábito... O velho não pega marcha, é a mesma coisa. É difícil ensinar um hábito bom para quem passou a vida inteira fazendo algo ruim. E aí volta. O que tinha mudado na vida de Jacó, que agora ele era um homem extremamente agradecido, ou se não era antes, pelo menos está demonstrando sua gratidão a Deus agora. Ele tem uma fé amadurecida. Moisés está chamando de Israel, de príncipe do Senhor. Ele é alguém muito amadurecido na fé. E toda pessoa amadurecida na fé é grata a Deus. Então, o que demonstra que alguém é maduro na fé é o cabelo branco? Não. O que demonstra que alguém é maduro na fé é a gratidão. É aquilo que traz a memória. É a maneira como trata os outros. E nós estamos encontrando nesse texto aqui um Israel exemplar. Não foi só José que melhorou. E lembram que nós estudamos o quanto José melhorou. José começou como um fofoqueiro, mas termina como um grande homem de Deus. Israel começou como Jacó, um enganador, mas termina como príncipe do Senhor, porque amadureceu na fé. Gratidão é sinal de amadurecimento. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude a amadurecer. E a gente deve sempre avaliar o nível de maturidade que nós atingimos na fé, não pela altura que nós cantamos no domingo, não pelo conhecimento que de repente a gente tem das Escrituras, mas a gente mede amadurecimento pelo nosso comportamento, por um coração agradecido, por lábios cheios de palavras que glorificam a Deus, por uma mente cheia de lembranças que são realmente valiosas, que devem ser guardadas. Quando você encontra alguém amargurado, cheio de lembranças ruins, mal agradecido, reclamando de tudo, a última coisa que essa pessoa pode ser descrita é como uma pessoa cheia de fé. E Jacó aqui então, ele profere uma bênção, que é muito lindo, eu quero que vocês leiam com paciência em casa, mas ele profere uma bênção sobre a vida dos seus filhos. Eu quero apenas, dos seus netos, eu quero apenas citar um fato aqui, que vocês devem ter observado na leitura do texto, que é o grande fato curioso nesta bênção. Ele repassa sobre a vida de Efraim e de Manassés e de José, aquilo que ele recebeu do seu pai Isaac. Até aí você vai ver que é aquilo que o pai dele fez com ele está fazendo com seus filhos. Com um detalhe, ele não enxergava direito, então José foi lá e colocou na direção da mão direita dele Manassés, que era o mais velho, um neto mais velho, e colocou Efraim, que é o mais novo, na direção da mão esquerda. Jacó não enxerga mais. Mas o que Jacó faz? Jacó faz o seguinte movimento na hora de abençoar. Cruza a mão. Cruza a mão e começa a oração. E aí, a impressão que dá é que no meio da manifestação da bênção, José vai lá e cata a mão de Jacó e quer mudar de posição. Jacó, não. E aí José explica, não, mas imagine, pai, você cruzou a mão aí, a sua mão direita que tinha que estar sobre o mais velho, está sobre o mais moço, e a sua mão esquerda que tinha que estar sobre o mais moço, está sobre o mais velho. E aí Jacó disse para ele, não tem problema, o mais velho vai ser uma grande nação também, mas o mais novo vai ter uma nação maior. Por que vocês acham que José fez isso? Jacó fez isso? Lembra da vida de Jacó? Lembra que Jacó tem um irmão gêmeo. E quando os dois nasceram, Deus disse o quê?
para Sara. O mais velho será servo do mais novo. Esses são os caminhos de Deus. A tradição do homem diz: o mais novo serve o mais velho. Mas o Deus Todo-Poderoso e o Deus Soberano, Ele não olha para a força, Ele não mede por idade, Ele não mede por aparência, mas Ele faz aquilo que é a vontade dEle. E Deus colocou no coração de Jacó que ele deveria abençoar primeiro a Efraim e depois a Manassés. Talvez simplesmente para continuar mostrando para as próximas gerações o mesmo que foi mostrado para a geração de Jacó. Que não é pelo mais forte, não é por aparência. E aliás, se você observar, esse movimento vai continuando nas Escrituras, e em cada parte da história você vai ter isso. Quando Samuel foi para ungir um rei para o povo, Jessé veio e trouxe dos filhos do mais forte, do mais velho, os mais robustos, e Samuel foi passando um por um. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Não tinha nenhum mais lá. Aí Samuel falou: você não tem mais nenhum outro filho, porque não é um desses daqui, Deus mandou vir na sua casa. Ah, tem um menininho que está lá, pastoreando ovelha, é franzino, novinho, traz esse. Quando chega Davi, é esse. E você vai encontrando esse movimento, quando Jesus vai escolher os seus discípulos. Aliás, quando Deus envia o seu filho, ele não nasce num palácio, mas ele nasce numa estrebaria. Quando Jesus vai escolher os seus discípulos, ele não vai para dentro da sinagoga, mas ele vai para a beirada do mar e chama pescadores que foram reprovados na prova para serem rabis. E o apóstolo Paulo lá na frente, quando ele fala sobre isso, diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para reduzir a nada aqueles que se acham sábios e fortes. E a gente precisa aprender essa lição. E Jacó, aqui no finalzinho da vida, ele está demonstrando que ele aprendeu que Deus não se impressiona com aparência, nem com força, nem com idade. Deus faz a vontade dele na vida das pessoas. E a gente precisa entender isso, que a gente não manda e a gente não comanda nada. Tudo está nas mãos de Deus. E o nosso papel é ter e buscar de Deus o discernimento para a gente seguir a direção apontada por Ele. Jacó diz para José: não vai ser do seu jeito, não vai ser do jeito dos antigos, vai ser do jeito de Deus. E assim, Jacó abençoou a Efraim, abençoou a Manassés e depois abençoou o próprio José. Depois vocês leiam esta bênção, que é muito bonita, e ela tem como assunto principal a continuidade da graça e da fidelidade de Deus sobre a vida daquela família. Como foi desde o começo, Deus foi gracioso com eles, Deus continuava sendo. E da mesma maneira como Deus foi fiel às promessas que fez, Jacó termina a sua bênção dizendo: vocês vão voltar, porque Deus nos prometeu uma terra, e não é aqui. Então Jacó, cerca de 400 anos antes, está apontando para a volta para Canaã. Ou seja, é o que nós lemos lá em Hebreus. Pela fé, Jacó idoso fez menção a José da volta do exílio, porque ele sabia que um dia Deus tiraria o seu povo, a sua família dali. E lá em Hebreus, falando de José, José também, antes de morrer, faz a mesma coisa e avisa: quando vocês forem, vocês vão pegar os meus ossos e os ossos do meu pai, e vocês vão levar para lá, porque nós não somos dessa terra. Aqui a gente é estrangeiro, mas nós temos uma pátria que Deus nos prometeu, que é Canaã, e um dia nós vamos voltar para lá. E é interessante, isso é demonstração de confiança, é demonstração de fé em Deus. Então Deus abençoou a família de José com um grande presente, e Jacó deu uma aula para nós, no último capítulo em que ele aparece aqui no livro de Gênesis. Que a gente aprenda, né, a cuidar da nossa vida, para que quando chegar a nossa velhice, e quando chegar o nosso fim, nós tenhamos amadurecido
amadurecidos tanto quanto Jacó amadureceu. Amém? Senhor nosso Deus, ajude-nos, ó Pai, porque temos uma dificuldade tão grande em aprender, temos uma dificuldade tão grande em sermos, ó Deus, gratos ao Senhor, temos uma dificuldade grande de lembrar daquilo que realmente traz esperança e que vale a pena ser lembrado, temos uma dificuldade grande de nos preparar para a velhice, temos uma dificuldade muito grande de confiar nas promessas do Senhor. Isso tudo, ó Deus, só pode ser sintoma de que ainda estamos muito pequenos nesta caminhada de fé. Portanto, a nossa oração nesta noite é que o Senhor encha o nosso coração de fé. Precisamos, ó Deus, ser cheios do Teu Santo Espírito e precisamos que o Senhor nos faça transbordar na fé, confiar mais no Senhor, crer de todo o coração no Senhor, descansar no Senhor, ter a convicção de que o Senhor está cuidando de tudo, para que a gente possa realmente ser agradecido. Então eu peço ao Senhor, ó Deus, primeiramente perdão pelas muitas vezes, ó Deus, que reclamamos, que fomos ingratos, ou que não confiamos inteiramente no Senhor. Eu peço também ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entregarmos realmente a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos. Que a gente não viva, ó Deus, tentando controlar a vida e as circunstâncias, como se nós tivéssemos poder para isso. Como Jacó tentou muitas vezes. Ó Deus, livra-nos deste pecado e ajuda-nos a confiar no Senhor. E ajude-nos, ó Deus, a descansar na direção Tua. Ajude-nos, ó Deus, a também limpar o nosso coração. E nós pedimos que o Teu Espírito faça isso. Limpe nossa mente e nosso coração de toda amargura, tristeza, de toda marca ruim do passado, que não produz esperança, que não produz alegria, que ao invés disso adoece o nosso coração. Livra-nos, ó Deus, das raízes de amargura que muitas vezes nós cultivamos na alma. Limpa-nos disso, ó Deus, para que a gente possa viver uma vida mais leve, uma vida mais serena diante do Senhor, com menos ansiedade, com mais amor, com menos tristeza, com mais alegria. Que assim o Senhor nos ajude, ó Pai, eu te peço. Te peço que o Senhor ajude aqueles que estão aqui, ó Deus, que precisam superar marcas de profunda perplexidade do passado, que parecem fantasmas, ó Deus, que não os abandonam. Ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito possa limpar a mente e o coração de cada um de nós, para que a gente possa realmente olhar para frente, olhar para o Senhor. Como diz o autor da carta aos Hebreus, contemplar a promessa do Senhor e caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, sem nos distrairmos com as coisas que ficam ao redor ou que ficaram para trás. Para que lá no fim da vida, Deus, nós possamos dar testemunho de que o Senhor nos fez amadurecer na fé. Para isso, ó Deus, que a gente comece já a dar os primeiros passos, ou continuar a dar passos hoje e agora. Assim, ó Deus, colocamos nossa vida em Tuas mãos e suplicamos Tua graça e Tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.